Bom, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live de aquecimento para a jornada de ciberdefesa pessoal que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de março. E para você que chegou agora e ainda não me conhece, eu sou o Anderson e sou estrategista em privacidade e cibersegurança pessoal. E este aqui é o CyberDef, lugar ou canal no YouTube aqui onde indivíduos comuns aprendem a como se proteger, a como se defender das principais ameaças no meio digital. E toda terça, quinta e sábado, hoje, terão lives como essa, de aquecimento para a jornada de ciberdefesa pessoal até o dia 8 de março, que é quando começará o evento, com as 3 aulas, e lá eu vou te mostrar o método que leva indivíduos comuns a serem capazes de se proteger das principais ameaças na web, no meio digital. E o tema da live de hoje é descubra o lugar mais seguro e privado para suas comunicações, que algumas Big Corps, alguns indivíduos querem que você não conheça, não entenda muito bem, para afastar você de lá. Ok? E vou explicar o porquê. Hoje, neste evento aqui. Boa noite, SF, tá sempre aí. Gabriel Assis, Douglas Pires, boa noite a todos. Todos que estão chegando aqui, 20 espectadores simultâneos. Ok, é isso aí, vamos lá. Vamos começar, tudo certo, áudio e imagem. Então hoje é a live sobre o Tor. Sim, esse é o lugar. Só que, peraí, por que ele é o lugar tão seguro assim? Não dizem que é o lugar ruim, horrível, inseguro? Vamos lá, vamos quebrar alguns mitos, vamos aprender aqui. Quer dizer, vou trazer aqui tudo que eu conheço sobre essa rede, tudo que eu conheço sobre a Deep Web ou Darknet. Então vamos lá. Vou mostrar algumas coisas também aqui. Vamos lá. Introdução. O que é a rede Tor? O que é a rede Tor, Anderson? Será que é isso mesmo que que a mídia tradicional diz? Ou não é? Tem gente que diz que é insegura? Tem gente que diz que não protege de fato o meu anonimato. Vamos lá. Eu espero que você saia daqui deste evento com essas dúvidas ou a maior parte delas sanadas. Vamos lá. Descrição. Rede Tor é uma rede que está por trás dela um protocolo de comunicação aberto. É uma rede como a internet, que tem um protocolo próprio, que é aberto e permite uma comunicação anônima, privada e segura pela internet. A internet não é tão insegura como te dizem. Ok, ela é segura. Porém, tem algumas brechas, ela é explorada por atacantes e a rede Tor visa tapar esses buracos, trazer mais segurança ao indivíduo e, principalmente, anonimato, algo que na internet regular é difícil de se alcançar. É possível, mas é muito mais difícil. E só para que você tenha ideia, Tor é um acrônimo de The Onion Router, The Onion Router, ou roteamento cebola em português. Onion significa cebola em português, ok? E sim, a rede Tor é a forma mais privada e segura de se comunicar pela internet. Se tem um lugar onde você vai conseguir obter essas coisas, anonimato, privacidade e segurança extremos, depender do que você precisa, se essa for realmente a sua necessidade, seja em certos momentos ou não, sim, a rede Tor vai conseguir proporcionar isso a você e qualquer outro usuário, seja ele do mal, seja ele do bem, ok? Também é chamada de Deep Web ou Darknet. E aí me pergunta, né? Aí você pode perguntar, Anderson, e a Dark Web? A famigerada Dark Web, lugar onde se escondem os indivíduos mais perigosos da internet. Como é que é? Eles dão nome para tudo, várias simbologias, o quarto escuro da Dark Web. Vamos falar mais sobre isso aqui. Então, você vai encontrar essa definição aqui. Mainstream. Principalmente no mainstream, você vai encontrar essa definição. Então, segundo eles fazem analogia, né, para explicar o que é a Dark Web. Analogias facilitam demais para explicar as coisas complexas e
Isso é uma coisa muito complexa, de fato. Então a analogia ajudaria nesse caso, né? Então vem aqui em cima a Surface Web, que são os sites de notícia, mídias sociais, marketplaces, e-commerce, enfim. E isso corresponderia, segundo essa analogia aqui, apenas a 5% de toda a internet. Observe, só 5%. Porque o restante, ó, 95% está na Deep Web, está dividido entre Deep Web e Dark Web. Eles dizem que cerca de 90, 92, até 90% está na Deep Web, que são os Cloud Store, que são armazenamento em nuvem, documentos legais, conteúdo que está armazenado em servidores e que aparecem para o usuário. Quando o usuário acessa a interface, tem por trás ali um monte de servidores armazenando uma quantidade pesada de conteúdo. E sim, isso é verdade, de fato. E aí eles dão o nome disso de Deep Web. E Dark Web seriam sites na Onion. Na Onion, rede Tor, comunicações privadas, mercados ilegais de armas, drogas, mercados de dados vazados e etc. Eu quero que você pegue essa definição que você está vendo e faz isso aqui, ó. Pega essa definição que te deram e joga no lixo, tá? Porque não, tem nada a ver com isso. Tem absolutamente nada a ver com profundidade, camadas. Não, tem nada a ver com isso. Então o que é, Anderson? Vamos lá. Deep Web, Dark Web e Darknet são a mesma coisa. São redes de anonimato. A rede Tor é uma rede de anonimato. Então, rede Tor, ela é uma rede de anonimato, uma das redes de anonimato que compõem a Darknet ou Deep Web. Não existem camadas de acesso. O que existe são sites mais ou menos restritos. São difíceis ou menos difíceis para o usuário acessar. E por isso não aparecem em uma lista, ou seja, não foram indexados. Você chega lá na Deep Web e pode ser fácil você encontrar alguns sites que estão na lista, mas há vários outros não estão na lista. Então é mais difícil de se encontrar. Sim, de fato. Só que a dificuldade de acesso e nível de conteúdos é totalmente relativo. Você encontra muito mais conteúdo na internet normal. Essa coisa de... Vou até voltar aqui, ó. Essa coisa de dizer que Deep Web é todo o conteúdo que está aqui, ó, que está em servidores, esse conteúdo aqui, ele não é acessível pelo usuário. Quer dizer, boa parte desse conteúdo aqui fica armazenado e o usuário acessa parte através de interfaces de clientes, como esse aqui, por exemplo. Esse que você está acessando. Vou até duplicar aqui. Você está acessando essa live neste momento através do seu browser, do seu navegador. E o que acontece? Quando você faz isso, você está enviando uma requisição para a Google, para os servidores da Google. Então, lá nos servidores da Google, esse vídeo está sendo coletado através de mim, então estou enviando um streaming, pedaços desse vídeo, para os servidores da Google, e ela está mostrando para você. Só que tem vários outros vídeos aqui que estão armazenados de fato. Estão armazenados lá nos servidores da Google, que é a dona do YouTube. O que acontece? Todo esse conteúdo aqui, armazenado lá, ele fica disponível para o usuário aos pouquinhos, que é o que chama o streaming. O usuário vai recebendo pacotes do conteúdo, que fica todo ele armazenado em servidores. Então perceba, eles dizem que todas essas coisas ficam na Deep Web. E essa é uma definição antiga de Deep Web. Essa definição acabou. Deep Web é uma rede onde estão armazenados servidores e conteúdos
onde os usuários podem acessar de forma anônima. É essa a definição de Deep Web. Tem nada a ver com camada, nada. Tem nada a ver com profundidade, nada. Uma vez que você entra na Deep Web, é a Deep Web. É todo o conteúdo ali onde você pode acessar de forma anônima. Só isso, ok? Então não existe tais camadas. Eu vou me aprofundar um pouco mais aqui, isso vai ficar mais claro. Como ela funciona, Anderson? Então, como isso funciona? Bom, ela funciona da seguinte forma. A porta de entrada é a internet regular. Então, quando você se conecta à internet, né? Ou quer dizer, quando você se conecta à Deep Web ou à Redditor, você primeiro se conecta à internet. Não tem como você passar, você se conectar, pular dentro da Redditor sem passar pela internet. Ela pode ser acessada, e ela pode ser acessada pelo famoso navegador Tor Browser, mas não só ele. Existem várias outras formas de acessar a Deep Web, porque ela é uma rede onde vários indivíduos podem implementar, criar aplicações e serviços para os usuários acessarem de forma anônima, mais uma vez. Então a requisição sai do seu computador ou smartphone, se você estiver acessando o Tor Browser, por exemplo, do seu smartphone, ou o Warbot, que é uma VPN, é um aplicativo de VPN que trafega as requisições, que manda os pacotes pela rede Tor, e dali sai criptografado. Assim que você envia uma requisição, eu quero acessar o YouTube pela rede Tor, mas aí o que acontece? Essa requisição ela é criptografada ali no browser, e aí já sai do browser criptografado. Passa pelo seu provedor de internet, também chamado de ISP, e trafega por vários pontos até entrar na rede Tor. Então lá, sai do seu computador, através do seu browser, criptografado, passa pelo provedor de internet e depois o provedor de internet manda isso para a internet. Então vai para vários pontos de comunicação. Se o site for no outro país, então ele precisa passar por vários hubs, entra naquele cabo intercontinental, aquele cabo grande de fibra ótica, atravessa o oceano, aí chega lá do outro lado, passa por vários pontos, até cair em um ponto de entrada da rede Tor, ou da Darknet, que se chama nó de entrada. Em seguida, o tráfego é direcionado através de uma rede gratuita, mundial e voluntária, composta por mais de 6 mil relés. Mais de 6 mil relés. Sim, é bastante gente. Imagina 6 mil pessoas juntas. Dá isso aqui, mais ou menos. É atualmente a quantidade de relés, no caso, relés são computadores na rede Tor, tá? São servidores que vão compartilhar esse seu tráfego, que vão pegar o seu tráfego e enviar até o destino final. Então ele passa por vários desses computadores, também chamados de relé, ou nodes, que seria nó em inglês. Nó em inglês é o mesmo que computadores, só que no ponto de vista de rede. Para quem mexe com rede, ele não chama de computador, chama de nó. Para a rede ali, para a estrutura, é como se fosse um nó. Um nó onde o tráfego para, ou ele para e fica, ou é encaminhado. Agora eu vou ilustrar para ficar mais fácil para você entender. Uma vez que ele sai do seu computador, ele passa pelo provedor de internet, vai para a internet, depois ele passa, e tudo isso criptografado. E aí, quando ele chega na rede Tor, quando ele sai da internet e chega no nó de entrada, o primeiro computador, o servidor, na rede Tor, a rede Tor, né, esse cara na rede Tor é o cara que vai recepcionar você. Quem recepciona é o primeiro servidor chamado Guardian Node, nó de entrada. Ele recebe a requisição e aí começam as verdadeiras camadas da rede Tor. Aqui é que é a verdadeira camada da rede Tor. Tá? Então aqui tá, aqui é você, seu computador, ou seu smartphone, tá? Coloquei computador aqui, mas poderia ser o seu smartphone. E aí, seu provedor tá aqui. Seu provedor é o cara que fornece serviço de internet para você. Então, a sua requisição sai da sua máquina com essa cebolinha roxa aqui, significa que
é a requisição que você está fazendo. Olha, eu quero acessar site xyz.onion, que é um site hospedado na rede Tor. E aí o provedor, ele pega essa requisição e manda. Vai mandando, e aqui eu já abreviei a coisa, mas passa por um monte de servidores na internet até chegar nesse primeiro relé aqui, nesse primeiro computador. Esse primeiro computador, ele vai recepcionar você. É a porta de entrada para a Deep Web de fato, para a Darknet. E aí, ó, ele vai mandando para outros relés, para outros computadores na rede. Só que perceba, cada vez que essa requisição passa, ela vai sendo descriptografada aos poucos. Então, esse cara aqui, ele recebe e ele só sabe que tem que mandar para cá. Para esse daqui, ó. Ele não sabe que tem que mandar para cá. Ele sabe que tem que mandar para o próximo. E aí, ó, esse próximo aqui recebe e descriptografa mais uma parte, digamos, mais uma camada. E aí ele sabe que tem que vir para cá. E aí ele manda para cá. Esse aqui, mesma coisa, ele vai receber, vai descriptografar de novo e mandar para esse próximo. Porque ele só sabe que tem que mandar para cá. Então, ó, é para esse cara que eu tenho que mandar? Então vou mandar. Dentro de uma rede com mais de 6.000 servidores. E ele vai mandando. Vai mandando. Esse cara aqui faz a mesma coisa. Abre o pacote, abre a requisição. Opa, eu tenho que mandar para endereço tal. E cada um tem o mesmo endereço. Na internet, os computadores usam endereço de IP. Na rede Tor também. Então lá tem um endereço de IP específico. E aí, ó, vai fazendo assim sucessivamente até chegar no último computador. E esse computador, ele ainda mantém o pacote criptografado, só que é a última criptografia. É a criptografia que revela de onde vai, para onde vai a comunicação, que é para esse site aqui, esse site hospedado na Deep Web, ou Darknet, ou Rede Tor. E aí, só esse cara do início sabe que partiu de você a comunicação. E esse aqui sabe, só que ele tem que mandar para o último site. E o site sabe, só ele sabe que ele é o cara, o final. Só ele sabe que é o destino final. E o único que sabe quem que está enviando a requisição é esse aqui da ponta. Só que ele não sabe, perceba, ele não sabe para onde está indo. Ele sabe que tem que ir para esse só sabe que tem que ir para esse, e esse para esse, e pronto. E ninguém aqui, ó, ninguém daqui de dentro sabe de onde partiu e para onde foi ao mesmo tempo. Só esse cara aqui sabe de onde está vindo. Mas é uma informação inútil, porque ele não sabe o que você está fazendo, porque o tráfego é criptografado. Saiu criptografado de ponta a ponta, saiu criptografado da sua máquina. Tá vendo aqui, ó? Essa cebolinha indica que está criptografado desde o seu computador. Então, ele só sabe para onde mandar. Ele só sabe que a requisição tem que ir para um computador tal. Ah, beleza, vou pegar isso aqui, eu tenho que mandar para quem? Ah, tenho que mandar para esse aqui. E esse aqui vai enviando para cada um, como se fosse, sabe aquela fila de entrega de alimento, aquela fila de ajuda? Eu não nem sei qual é o nome que se dá aquilo. Então, tem um caminhão distribuindo alimento e um vai passando para o outro. E o primeiro que pega o alimento lá de dentro da caçamba não sabe, não faz ideia de para onde está indo aquilo ali. E vai passando para o outro. O outro também não faz ideia. O primeiro sabe que veio da caçamba, mas talvez o 10º cara nem sabe que está vindo de lá. Tem um monte de gente. E aí o último, que está entregando, no caso a cesta básica, o alimento, é que ele sabe para onde que está indo o alimento. Mas nesse caso aqui, ó, o último não sabe que esse aqui é o último. O último aqui, ó, o último cara que está no caso, com a requisição, ele não sabe que este é o site de destino. Por exemplo, acessar um site ou serviço hospedado na rede Tor, ok? E aí isso garante, é esse mecanismo aqui, é esse protocolo que garante o anonimato do indivíduo. Que nenhum indivíduo aqui envolvido nessa comunicação sabe a origem e o destino ao mesmo tempo. E não sabe o que tem lá dentro do pacote. E o seu provedor, mesma coisa, ele não sabe para onde está indo. A única coisa que ele sabe é que está indo para essa porta de entrada da Deep Web, que é esse primeiro relé de entrada aqui. Tá? Ah, o que ele pode fazer isso? A única coisa que ele pode fazer é bloquear a sua comunicação. Saber que você está
tentando acessar através da rede Tor e tentar bloquear a sua comunicação. Só que tem várias formas de contornar isso. Uma delas são bridges, pontes, mas eu não vou ter tempo de falar sobre isso aqui, tá? Enfim, isso é usado na China, por exemplo, para contornar os firewalls lá. Mas é isso, é assim que funciona. Mas não se preocupe, eu vou dar mais exemplos aqui e vai ficar mais claro ainda. Então, ao abrir o Tor Browser, e aí ó, vem uma pergunta, né? Aí é aqui que eu vou começar a explorar mais algumas coisas. Então você vai sair daqui não aprendendo apenas a arrastar botão, clicar com o mouse, arrastar o mouse e apertar botão. Não, você vai sair daqui aprendendo de verdade o que está por trás da ferramenta que você pretende usar. Isso é mais importante do que apertar botão e arrastar mouse. Meus parabéns, você que está aqui. E você que porventura chega aqui gravado depois. Então, né, a pergunta do indivíduo depois disso, né, é: Anderson, então ao abrir o Tor Browser, eu já estou na Dark Web? Já estou, então, navegando anonimamente na Dark Web, Deep Web? Não é bem assim. A maioria dos sites não fica na Darknet. A maioria dos sites que você tende a acessar não fica na Darknet. Porque a Darknet não é aquele mundo lá que eles colocam, que 95% do conteúdo tá na Deep Web, né? Não, não tá. A maioria do conteúdo está na ClearNet. Pensa na infinidade de sites que você encontra na ClearNet, a internet regular. E você chega na Deep Web e você não encontra quase nada. É muito pouco mesmo. Então, é um mito. Eu já estou antecipando até os mitos que eu vou trazer aqui daqui a pouco. É um mito que Deep Web tem a maior parte do conteúdo da internet. Não. Conteúdo não indexado é conteúdo que fica nos bastidores, nos servidores, onde os serviços ficam armazenados na internet. Na verdade, ao acessar, para você acessar, no caso, a Deep Web ou Darknet, você precisa acessar sites específicos. Todos os sites na Darknet são identificados pelo domínio .onion. Ou seja, se você acessa qualquer site do Tor Browser que tenha o domínio .com, .br, .org, .io, .me, qualquer site que não seja .onion, ele está hospedado apenas na ClearNet, na internet regular. E ao usar o Tor Browser, você estará apenas passando pela rede Tor. Vou explicar aqui agora, vou ilustrar agora. O que acontece? Quando você acessa o Tor Browser, quando você abre o Tor Browser e acessa qualquer site que não seja .onion no final, vai acontecer isso aqui, ó. Primeira etapa é, você liga o Tor Browser, abre o Tor Browser, ele vai começar a se conectar com a rede. E aí, o Tor Browser ou outro cliente, porque não é só o Tor Browser que se conecta com a Darknet, com a rede Tor, tá? Existem várias outras aplicações, vários outros clientes que se conectam com a rede Tor e provêm serviços aos usuários. Mas uma vez que você tem instalado na sua máquina ou no seu smartphone, e aí você abre ele se conecta com esse protocolo, com a rede Tor. E ali ele obtém uma lista de servidores disponíveis na rede, também conhecidos como relés ou nodes, nós, como eu já expliquei, né? São computadores servidores em uma rede chamada The Onion Router Network, ou Tor Network, rede Tor, ok? Então aqui tem um monte de nodes e tudo mais, e aí o Tor Browser, ou o cliente que você está usando, ele obtém uma lista, um circuito, para onde a comunicação vai passar. E sabe como é que vai ser essa comunicação? Ela vai acontecer não por um monte de relés, não por um monte de computadores, como eu mostrei lá. Ela vai passar por apenas 3 computadores. Então, eles serão selecionados seguindo certos critérios definidos pelo protocolo de rede. Então, a rede Tor, ela tem um protocolo, como a internet. A internet tem um protocolo chamado TCP/IP. A rede Tor, a Darknet, tem um protocolo chamado esse aqui, ó, Onion, ok? E aí, o que vai acontecer? Mesma coisa. A sua comunicação, né, a sua requisição para o site, ela vai ser criptografada do seu lado, no Tor Browser, no seu computador ou no seu smartphone. Vai chegar aqui, ó,
no primeiro nó de entrada, no primeiro computador servidor de entrada, ainda criptografado, totalmente criptografado. E aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer igual aconteceu lá. Ele vai descriptografar para saber para onde que ele tem que enviar. E aí ele descriptografa e adivinha, e descobre. Adivinha não, né? E descobre. Ó, tem que mandar para esse outro aqui, para o endereço de IP tal. E encaminha. Aí chega nesse aqui, ele descriptografa, mais uma vez, e manda para o próximo, que é o último. Já é o último computador. Então, ó, esse último computador, ele descriptografa, e aqui, ó, é diferente. Porque como você está saindo da rede Tor, não há mais criptografia. Porque pensa comigo, se esse cara aqui manter a comunicação criptografada, o site não consegue descriptografar, porque ele não está na mesma rede, ele não está no mesmo protocolo. Então, o que vai acontecer? Né? Para que o site saiba o que ele está recebendo, né? Qual a requisição que ele está recebendo, ele precisa receber um pacote descriptografado, ou criptografado a nível da internet. Já vou explicar o que é isso. Então ele descriptografa o conteúdo e este cara aqui, ele vai saber qual o site que ele está enviando. Ele vai saber que é, nesse caso aqui, youtube.com. Esse cara aqui vai saber. Esse último aqui, que é considerado o relé de saída. Ok? Então, e olha o que acontece aqui. Neste caso, mesma coisa, o relé de entrada sabe que partiu de você. Então ele sabe que veio do seu endereço público, do seu provedor de internet, como eu mostrei lá. O provedor de internet caminha para cá, para ele. Ele recebe, sabe que veio de você, mas não sabe para onde vai, para o destino, para o site. Ele não sabe que tem que mandar a sua requisição para youtube.com. Ele sabe que tem que mandar para cá. Esse cara do meio aqui. Esse cara do meio, ele sabe de onde vem que não é de você. Ele sabe que vem de um computador aleatório lá, de um outro computador. Então ele fala, recebi desse cara aqui, mas enfim, é alguém aleatório dentro da rede Tor. E agora tem que mandar para quem? Ah, tem que mandar para esse cara aqui. Então o do meio sabe apenas de um cara aleatório e para outro cara aleatório que ele tem que mandar. Então ele não faz ideia que veio de você e nem para onde está indo de verdade. E esse aqui, ele sabe que está vindo de alguém aleatório na rede e para onde ele tem que mandar. Mas ele não sabe a origem. Ele não sabe a ideia que partiu de você. Porque, mais uma vez, ele partiu daqui, ó. A requisição partiu desse cara aqui. E não de você. E ele sabe que partiu desse aqui. Ou seja, nessa configuração aqui, nenhum dos três caras aqui sabe de onde partiu de verdade a requisição e para onde está indo. Ao mesmo tempo, as duas informações. E logo, o que acontece? O indivíduo, ele continua anônimo aqui nessa configuração. Porque nenhum dos atores aqui sabe para onde está indo e de onde está vindo. E o site de destino, ele sabe que veio desse cara aqui só. Para o YouTube, a requisição partiu desse cara aqui da rede Tor. Ele abre aqui a requisição, né, o servidor lá do YouTube, requisição IP tal, tal, tal. Esse IP aqui, não faço ideia de quem é, mas ele sabe que é da rede Tor, da Deep Web. Inclusive, pelo fato dele saber de onde está vindo, ele bloqueia. Você não consegue isso aqui, não dá. Dá de outra forma, vou mostrar daqui a pouco como, tá? Mas utilizando padrão youtube.com, você não consegue acessar, porque o YouTube sabe que está vindo da rede Tor, da Deep Web, a comunicação, mas não sabe que veio de você. E é justamente por isso que ele bloqueia. Que ele não sabe de quem está vindo. Ele não sabe que é de você que está partindo. Então, se ele não sabe, ele fica com birra. Eu não sei. Então, ó, vou configurar aqui meu servidor para bloquear qualquer requisição que estiver partindo desse relé público aqui, desse computador público dentro da rede Tor. E aí você não consegue acessar, ok? Mas veja, você não foi descoberto. O YouTube, a Google, não sabe que partiu de você. Ela sabe apenas que partiu desse cara aqui. E ninguém aqui nessa rede sabe que é você que está fazendo essa requisição para cá. Esse cara sabe apenas que a requisição está vindo de você. Mas para onde está indo? Ele não sabe para onde está indo. Ele não sabe o destino final. E esse último aqui não sabe de onde está vindo. Ou seja, essa configuração aqui é que garante o seu anonimato.
tem alguns problemas, tá? Tem um problema, porque esse cara aqui, ele pode estar... O cara que controla esse aqui pode controlar esse aqui também. E aí ele saber fazer uma correlação. Mas isso é muito difícil, eu já vou falar daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Agora, perceba, isso é você acessando sites na ClearNet, sites na internet regular. Aquilo que você viu ali, essa configuração é para sites na internet regular. Este cara aqui é para acessar servidores na ClearNet. Então não tem nada a ver. Aquela configuração não se aplica a sites na Deep Web, dentro da Deep Web, ok? Então, inclusive, aquela configuração de saída lá, aquele problema, não se aplica aqui, tá bom? Que fique bem claro, já que eu comentei, né, já que eu me adiantei, então já que fique bem claro aqui desde o início. Entendeu como funciona? Quem é que pegou? Ficou claro de uma vez por todas? Como é que funciona isso? Não, nunca fica claro de primeira, eu sei, tá? Nunca. Para quem tá vendo isso aqui agora de primeira, não se preocupe. Cai a ficha com o tempo. Quanto mais você vê esse conteúdo aqui, mais a ficha vai cair. De primeira, eu posso dar o meu máximo para explicar isso da forma mais simples possível. Dá para entender, sei lá, um percentual aí, mas 100% nunca dá. Então, Anderson, qual a diferença? Qual a diferença entre acessar a Deep Web ou acessar sites normais na internet regular? Qual a diferença? De eu ligar o Tor Browser e acessar youtube.com, por exemplo, e acessar um site na Deep Web. Vamos lá. Como que é o acesso na Darknet? Ao se conectar a um domínio .onion, não existe um servidor de saída ou nó de saída, como você viu lá, um exit node. Não existe um servidor de saída. Então a diferença básica é essa. Ao acessar sites na internet regular, ao acessar sites no YouTube, ao acessar o YouTube, enfim, vários sites, .com.br, a comunicação é criptografada desde o navegador até o nó de saída. Então aquele nó de saída lá, a criptografia vai até lá. Então a sua requisição, quando você digita lá, requisição é quando você digita aqui, ó. Vou abrir, vou te mostrar. Eu tô partindo do princípio que tem gente do básico aqui, então eu quero que todos saiam daqui aprendendo sobre essa coisa. Requisição é isso aqui, ó. youtube.com. Isso é uma requisição, tá? Isso é uma requisição. Você está fazendo uma requisição através do seu navegador para acessar este site aqui, ó, www.com.br, ok? E essa requisição, ela é criptografada desde o seu navegador até esse último cara aqui, esse último relé. E aqui é descriptografada. Então, quando você acessa uma página na internet comum, na internet regular, através do navegador Tor Browser, é isso que acontece. Ele vai criptografar até esse relé de saída. E aí, depois disso, o tráfego é criptografado apenas pela camada de criptografia da internet. Então, quando chegar naquele relé de saída, a única criptografia que vai estar valendo ali é a criptografia padrão da internet, aquele cadeadinho. Sabe aquele cadeado que falam tanto para você usar? Fique atento ao HTTPS. Antigamente, você tinha que checar isso. Hoje, mais de 90% dos sites na internet já possuem isso por padrão, que é isso aqui, ó. Você clica nesse cadeado, aqui, ó, e ó, a conexão está segura. Segura como? Se você clica aqui, ó, em mais informações, segurança, ela está criptografada, conexão criptografada pelo protocolo, pela camada de protocolo de rede, pela camada segura de internet chamada TLS, com uma criptografia de 128 bits, ok? Então, é isso que mantém a sua comunicação segura, criptografada, de ponta a ponta, desde a sua máquina até os servidores da Google. Então, o que vai acontecer? Quando você se conectar pelo Tor Browser, vai acontecer isso. Vai sair daquele relé, e aí aquele relé, aquele último computador, vai saber, opa,
está indo para o YouTube. Ainda assim, ele só vai saber para onde está indo, porque todo o conteúdo ali continuará protegido pela camada de internet. Então, meu Deus do céu, então quando passar nesse último computador aqui, ele vai conseguir ver tudo que tem ali dentro? Não, não vai. A não ser que você demole e esteja acessando um site sem HTTPS. Mas se você está acessando um site que tenha uma comunicação HTTPS, ou seja, o cadeadinho lá, não se preocupe. Ele só vai saber que tem que mandar para youtube.com, por exemplo, ou o site que tenha lá o cadeadinho, e é só isso que ele vai ver. A requisição se dará da forma natural, como se você estivesse comunicando através de servidores dentro da internet comum, ok? É isso que acontece quando você acessa o Tor browser para acessar sites, ou quando você acessa sites na ClearNet através do Tor browser, ok? E aí, aqui está a grande diferença. Ao acessar sites na Darknet, a comunicação é criptografada desde o navegador até o site que você está acessando dentro da Darknet, dentro da Deep Web. Então não tem aquela configuração de relé de saída. Como eu mostrei lá em cima, todos são relés e eles não sabem qual é o último cara que vai receber o pacote, porque ele é criptografado até o site. Então, só o site mesmo, né? Eu vou até pegar aqui de volta para que isso fique bem claro na sua mente. Acessar a Deep Web, né? A comunicação é criptografada até o site mesmo. Só o site é que descriptografa. Ainda tem uma camada de criptografia aqui. Esse camaradinho, o último computador, ele só sabe para onde que tem que mandar. E aí, nesse site aqui, é que é descriptografada a coisa. Só no site é que a sua requisição é descoberta. Então, ok. Essa é a requisição, mas o servidor não sabe de onde está partindo. Sabe que está partindo do relé anterior. E aí, essa é a diferença. Ou seja, não existe nó de saída na Deep Web. Por isso que é tão comum os sites na Dark Web, ou Darknet, ou Deep Web, não terem o HTTPS, porque não precisa. A comunicação é criptografada até o site de destino, pela criptografia da rede Tor. Na prática, a comunicação é criptografada de ponta a ponta até o site. Então a diferença é o seguinte: quando você acessa sites comuns pelo Tor browser, o que vai acontecer é que a comunicação vai ser criptografada até o último computador na rede Tor. Quando sair da rede Tor para a internet regular, ela será descriptografada e a criptografia passará a ser da internet, ou seja, o HTTPS. E aqui, a comunicação dentro da Deep Web pode não ter HTTPS, porque ela vai ser criptografada e descriptografada apenas no site em si. Ok? Ficou mais claro agora? Espero que tenha ficado clara a diferença aí entre as duas formas de acessar, no caso, a rede Tor. Uma, você só passa pela rede Tor, passa e sai dela, e vai para a internet regular. E a outra, você continua, se mantém dentro dela. Essa é a diferença, ok? Como a última camada é descriptografada pelo domínio onde está hospedado o site, até já me adiantei aqui, ó. Como a última camada, digamos, de criptografia da sua requisição é descriptografada pelo domínio onde está hospedado o site dentro da Deep Web, o último relé, o último computador, não faz ideia, ele não sabe que aquele site é o site, que aquele domínio, né, é o site de destino. Para ele, é um outro computador aleatório dentro da rede. Então aqui está um exemplo, né, quando você acessa, né, o Tor browser, o que acontece na prática é isso aqui, ó. Então você clica no botão, já vou mostrar daqui a pouco como é que faz. Se você clicar aqui nesse botão, você vai ver que sai do seu computador, né, do Tor browser, passa por um monte de caras, cada um tem o seu endereço de IP e tal, alguns são ocultos, e alguns são visíveis, outros são ocultos, que são relés de saída também, e esses aqui não são relés de saída, são relés de serviço de rede que só encaminham, né? Isso aí faz parte do protocolo, não vou me aprofundar aqui. E aí, esse carinha aqui, ó, ele vai entregar, no caso, como exemplo aqui, para o DuckDuckGo, e ele não sabe que é o destino final, porque a comunicação está criptografada. Então, chega criptografada, ele manda
criptografado para cá, e só o DuckDuckGo é que descriptografa e abre a requisição e vai mandar de volta a requisição sua, tá? Mas ele não sabe quem é você, porque está partindo desse cara e não de você. Isso tem que ficar claro. A comunicação que chega aqui, ela é anonimizada. O usuário que originou o tráfego, ele não sabe. O cara aqui, esse último cara, não sabe de onde veio. O usuário ele fica ofuscado através desse monte aqui, ó, de indivíduos que ficam no meio da comunicação, ok? É assim que funciona a rede, tá? Não tem como magicamente um computador descobrir de onde veio. Se a comunicação é criptografada de ponta a ponta, não há magia. Quer dizer, na verdade, essa é a magia da rede Tor. Indivíduos ali intermediários ofuscando de onde veio de verdade a comunicação de você, do seu computador, ok? Como é na prática? Vamos ver como é na prática isso então? Vamos lá, tem que acelerar porque ainda tem muita coisa e eu tenho que sair em breve. Bora ver na prática. Vamos lá, eu vou ligar aqui o Tor Browser. Ó, esse aqui é o Tor Browser, tá? Tor Browser você pode instalar aí no Windows. Se não me engano, no macOS agora tem a versão. No macOS, não, no macOS sempre teve. No iOS que não tem. No seu smartphone, Android, tem lá uma opção na Play Store, você pode baixar. Enfim, você pode baixar em qualquer plataforma, seja computador ou smartphone. E ele está aqui, ó. E o que você faz? Primeira coisa, você viu, né, que ele começa a se comunicar. Assim que eu abro o computador, ele já se prepara para se comunicar. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o que se faz em um navegador. Basta digitar na barra de endereço o que você quer acessar, a sua requisição. Então vamos supor que eu queira acessar esse site aqui, ó. Esse site é o site de métricas do Tor Browser. É de onde eu tirei aqueles prints lá. E de outros prints que eu vou mostrar aqui. Então, aqui você vê as métricas de quantos usuários estão acessando a rede Tor e usuários anônimos. Eles não conseguem saber quem são, mas quantificar podem. Então, eles podem saber quantos usuários estão acessando. Isso aí é bom para métricas, para saber quantos indivíduos tem. Talvez aprimorar os servidores, adicionar mais servidores. Isso é bom para a comunidade também. Pesquisadores, enfim. E aí, ó, você consegue ver um monte de coisa aqui no site metricstorproject.org. Agora perceba, eu estou acessando aqui esse site é .org. Logo, ele não está dentro da Deep Web, ele está fora. É um servidor hospedando, é um domínio hospedando esse site fora da Deep Web, ou Darknet, né? Vou chamar de Darknet, que é melhor. E aí, ó, quando você clica nesse cadeado aqui, é diferente. O Tor Browser, ele mostra o circuito aqui, ó. Se eu pudesse dar zoom, não tem como dar um zoom aqui agora para aumentar. Espero que vocês consigam ver. Mas se eu clicar aqui, ó, Connection Secure, se eu clicar aqui, ó, a comunicação está segura com esse site, porque esse site usa HTTPS, ó. Mas só que além do HTTPS, ele usa também, ele passa pelos relés aqui, ó, pelos servidores dentro da rede Tor, Darknet. Então ele passa por uma ponte, que foi que eu adicionei aqui, ó, adicionei uma ponte. Então o primeiro nó de entrada na rede é uma ponte. Não vai dar para explicar isso aqui. Mas se não tivesse uma ponte, seria um nó aleatório em algum país. Por exemplo, Itália, Alemanha, Chipre, Argentina. Onde quer que estivesse um relé, um nó de entrada, que atribuído automaticamente pelo protocolo, ele apareceria aqui. E aí teria um próximo, no caso, tem um próximo aqui, ó, que é na França, com esse endereço de IP aqui, depois na Holanda, e aí finalmente vai para o torproject.org. Então passa por esses
três lugares ao redor do mundo para depois chegar no Tor Project. E veja, nenhum desses indivíduos aqui, seja na França, Holanda e essa bridge aqui, sabem quem que está realizando essa requisição. Esse cara aqui, ó, essa ponte, sabe que está partindo de mim, mas não sabe a requisição, não sabe para onde está indo. Então, ninguém aqui sabe a origem e o destino da comunicação. Esse que é o barato nessa coisa, ok? Então, essa é a configuração na internet regular. Mas agora perceba aqui, ó, tem um aviso dizendo que essa página está disponível também na Onion. Então, no caso, o pessoal do Tor Project, os desenvolvedores mantenedores do projeto, eles disponibilizaram uma opção na Deep Web, na Darknet. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai me redirecionar para esse site hospedado dentro da Deep Web, da Darknet. E aí, se você reparar, ó, mudou. O link ficou doido aqui, ó, com esse link feio aqui, grande, e o final, .onion. Significa que esse site está agora, que eu acabei de me comunicar, eu acabei de fazer a requisição, ou seja, eu fui redirecionado para um site que está de fato dentro da Darknet. E se eu clicar agora, você vê agora que não aparece mais um cadeado. Aparece uma cebola. Um símbolo de uma cebola. Por quê? Porque a comunicação está sendo criptografada pela rede Tor. Ok? Aqui, ó. E aí, ó, muda tudo aqui, ó. Não tem mais 3 relés apenas. Tem vários. Passa pela Bridge, passa pelo Reino Unido, Alemanha, e depois tem relé, relé, relé. E só então vai para esse site aqui que está dentro da Onion. Então percebeu a diferença? E aqui não é um relé de saída, porque está dentro da Onion, porque esse site aqui é Onion. Esse é Onion, 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 Onion. Todos estão, né? Todos são domínios dentro de um mesmo protocolo. Logo, não tem um relé de saída. Logo, a comunicação só é descriptografada neste site aqui, ok? E esse site não faz ideia que sou eu que estou acessando ele. Por quê? Porque a comunicação partiu deste carinha aqui, que tá lá sabe onde, nem é conhecido aqui. Nem é conhecido. Esse cara aqui para esse site aqui, ok? Mais exemplos. Vou pegar aqui, ó. Você pode, se você quer acessar de forma anônima uma rede social, eu recomendo que você acesse alternativas, porque a rede social de verdade vai bloquear o tráfego. Então você tem que acessar através de terceiros, domínios de terceiros. Por exemplo, o Niter, para acessar o Twitter. Você pode digitar aqui, sei lá, digitar qualquer coisa para ver se encontra alguém aqui, ó. Então aqui é o Twitter de alguém. Ah, vou pegar alguém famoso aqui. Elon. Ó, Elon Musk. Demora um pouco a carregar, porque o tráfego está passando por vários servidores ao redor do mundo, mas já foi. E aí, ó, nesse caso aqui, ó, eu acabei de acessar a página do Elon Musk no Twitter, sem estar no Twitter, através do Niter, que é um projeto open source, é um domínio hospedando um serviço que traz para mim tudo que está no Twitter. Tem uma outra cara, porque é um projeto próprio, que desenvolveram esse front-end aqui, ó. Isso aqui é um front-end diferente, tá? Então eles desenvolveram esse front-end e mesmo assim eu consigo acessar exatamente as mensagens de Elon Musk no Twitter, porém de forma diferente, né? Porém, com uma cara diferente. Só isso, mas as mensagens são essas mesmo, ok? Outro exemplo, eu posso ver vídeos no YouTube aqui, pelo Tor, tá? Pelo youtube.com, não. Se eu digitar aqui, ó, se você digitar youtube.com, ele muito provavelmente vai barrar a comunicação. A não ser que seja um relé de saída conhecido, ele talvez deixe. Talvez você consiga. Mas a maioria do tráfego, uma vez que ele identifica que é um tráfego de saída do... Aqui, ó. Por enquanto, ele não identificou que este relé de saída aqui, lá nos Estados Unidos, é um relé Tor. Mas quando ele descobrir, ele vai barreirar. Opa, vou ter que acelerar aqui.
Então, ó, vai acontecer de você conseguir. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, não. Se não acontecer, você acessa o projeto api.individuals. Aqui, ó, eu posso me comunicar, eu posso acessar vídeos no YouTube sem me conectar ao YouTube. E nesse caso aqui, é ainda melhor, porque você estará se comunicando, você estará, na verdade, acessando vídeos no YouTube sem sequer estar passando pelos servidores do YouTube. É um outro servidor aqui, ó, que está espelhando o conteúdo do YouTube aqui para mim, ó. A interface é outra também, porque é um projeto próprio. Até porque o YouTube ele deve registrar aqui patente, copyright, sei lá. Então ele não deixa copiar essa interface. Então ela tem que ser diferente mesmo. O mesmo vale para o Niter, ok? Então ele não pode copiar, tem que fazer diferente. E aí, ó, pode tentar acessar. Mas quando você clicar aqui em algum vídeo, provavelmente, ó, você pode ser barreirado. Ah, inclusive, ó, tem uma proteção, o Tor Browser protege contra scripts. Tor Browser, ele foi projetado para uma navegação privada e segura. Então você verá isso aqui acontecer, tá? Porque ele não foi projetado para isso. Mas, se você acessar o Individuals, você vai ter o mesmo problema com o script, tá? Porque ele precisa. Mas, enfim, você não enfrentará restrições como se estivesse dentro do YouTube, ok? Aqui também vai acontecer, tá? Porque utiliza script. Mas pelo menos, se o YouTube bloquear, você já sabe que tem uma opção infindável aqui, ó. Inclusive, ó, tem opções na ONU, ó. Tem opções onde os caras hospedam essa... Será que vai carregar? Então, ó, tem instâncias também na ONU, mas não costuma funcionar muito bem, não. Então, ó, isso aqui são instâncias do projeto InVideos, que nada mais é do que um projeto que visa espelhar o conteúdo do YouTube para indivíduos, para outros indivíduos, em uma outra interface, para indivíduos que não querem se comunicar diretamente com o YouTube, ok? Então é bem bacana, ok? E de forma anônima. Ou seja, você pode assistir vídeos no YouTube sem ter um monte de rastreadores do YouTube, né? Porque mesmo que você não logue no YouTube, eu já falei aqui em lives anteriores que contém rastreadores ali na página do YouTube. Aqui, ó, só para você ter uma ideia, já são 311 rastreadores. Na verdade, nem todos são rastreadores, mas já foram bloqueados vários scripts aqui, ó. 300 e pouco e só vai aumentando. Então, por mais que você não logue no YouTube, o YouTube tem vários rastreadores que conseguem te identificar através da forma como você interage na página. Já falei isso em lives anteriores, enfim. E aqui não. Aqui não tem essas coisas. Tá? E mesmo que tenha, você pode bloquear, tá? E o seu endereço de IP não fica visível para o YouTube. Aqui fica. Se você não usar o Tor Browser, o seu endereço de IP fica visível. Usando o Tor Browser, o endereço de IP fica ofuscado, como você viu, né? Se você, uma vez que você acessa o YouTube através do Tor Browser, o que vai acontecer? A sua comunicação ela passará pelos servidores do Tor, na Onion, e para o YouTube é como se estivesse partindo aqui, nesse caso, dos Estados Unidos, ok? E não de você. Enfim, acho que ficou claro agora, dando exemplos práticos, e eu vou acelerar aqui, porque eu preciso encerrar esse evento hoje um pouquinho mais rápido. Mas ainda assim, ó, vou dar para mostrar algumas coisas aqui, ó. O que o Tor oferece. Resumindo aqui, o que o Tor oferece a você. Você aprendeu como ele funciona. Você aprendeu o que está por trás da tecnologia. Qual a diferença? Agora você sabe usar o Tor Browser e sabe o que está te protegendo, como navegar anônimo, o que te deixa mais anônimo ainda, que é navegar dentro da Deep Web. Tá aí, mas na prática, o que isso significa? Total anonimato condicional. O anonimato depende totalmente de como o usuário acessa a Darknet e quais informações ele compartilha nos sites e serviços. Não adianta nada você tentar acessar o YouTube e logar na conta. Se você fizer isso, que acabei de fazer, e logar no YouTube, game over. Por quê? Você estará anunciando, YouTube, sou eu, tá? Sou eu que estou acessando aqui dessa rede totalmente anônima e ofuscada. Já era, meu amigo.
acabou o anonimato. Você acabou de jogar no lixo o anonimato oferecido pelo Tor Browser, pela rede Tor. Então, não adianta nada o usuário saber como mexer, como usar a ferramenta, sem saber usá-la. Esse recado é para os arrastadores de mouse e apertadores de botão, os PEBAs, que acreditam, né? Claro, tem gente leiga que, sim, para você que é leigo que não sabia, ok, mas alguns usuários sabem disso. É os famosos amadores. E mesmo assim, eles acham que não, o mais importante é saber que botão que eu tenho que apertar, sem saber como utilizar. E muito menos estratégia, não estou nem falando de estratégia de usar para usar isso aqui, né? Enfim, então, o anonimato é garantido se o usuário saber usar, ok? O mesmo vale para a internet regular. Se o usuário não saber, né, não saber acessar sites na internet regular pelo Tor Browser, ele não vai ficar anônimo. Na internet regular é mais difícil, por causa lá da questão de você estar saindo da rede Tor para internet regular e não tem a criptografia da rede Tor ali. Não tem aquela... Você ainda terá o seu endereço de IP ofuscado, claro. Tá? Mas ainda continua valendo. Se para cá vale, imagina aqui para a internet regular. Se você trazer informações aqui sobre você, mesma coisa. O Tor, a rede Tor, não garantirá anonimato a você. Pode ser usado para ofuscar o endereço de IP de páginas na internet e, consequentemente, impedir a identificação por localização. Isso, ó, se você quer acessar sites na internet regular e quer ofuscar o seu endereço de IP, quer ofuscar a sua localização, você pode usar o Tor Browser para isso. E isso vai te dar anonimato. Agora, cabe a você se esforçar para não entregar informações ali, senão não adianta de nada, né? Ok? Privacidade. As páginas na Darknet geralmente não possuem JavaScript, o que inviabiliza rastreadores. Você quase não vai ver JavaScript em páginas lá na Deep Web, Darknet. E se você não sabe o que é JavaScript, eu falei lá na live sobre navegadores, tá? Eu não vou nem me aprofundar nisso aqui. É só buscar aqui navegadores CyberDev. Existe uma série de serviços com acesso direto, ou seja, ponto a ponto, dispensando a necessidade de qualquer servidor central coletando dados. Então, tem vários serviços que possibilitam que você se conecte com outra pessoa sem qualquer servidor. Privacidade, máximo de privacidade que você pode ter. Que, inclusive, ofuscando o seu endereço de IP, utilizando aquela estrutura lá da rede Tor. E se o usuário é desconhecido, logo não é possível associar as atividades dele a ele, a identidade dele, desde que ele preserve o anonimato dele. Ou seja, privacidade e anonimato. E por ter anonimato, também, se você viu lá no evento, lá no Cyber Defenda-se, tem uma live só sobre anonimato, tem uma live aqui só sobre privacidade, então eu recomendo que você assista lá. O anonimato ajudará na sua privacidade e vice-versa, tá? Se você tem aqui anonimato, você também terá privacidade, que as suas atividades não serão associadas a você, ok? Então, você terá também privacidade extrema. Que mais extremo? Segurança extrema ao usar a rede Tor, ao usar a Darknet. Porque se não há JavaScript nas páginas, ou nos serviços que você usa, acho que não vai dar tempo para mostrar aqui os serviços, o que acontece? Não há vetores de ataque explorando essa tecnologia de JavaScript. Existem vários vetores de ataque explorando justamente o JavaScript, que não tem nas páginas. Logo, você estará protegido contra esses vetores de ataque. Funciona como uma segunda camada de criptografia na comunicação. Como eu mostrei aqui. Eu mostrei para você naquela hora. Eu não vou mostrar de novo, mas eu mostrei lá. Tem duas criptografias. Se você acessa sites na internet regular, né, no caso google.com, youtube.com, você vai ter a proteção do HTTPS, ou seja, a comunicação é criptografada de ponta a ponta por esse cadeadinho aqui, ó. Na verdade, por uma comunicação, uma camada de criptografia que tem aqui, que faz a conexão entre o seu navegador e a página na web. Então, essa será uma criptografia. E a segunda criptografia será da rede Tor,
Então, até o relé de saída, como eu mostrei lá, você terá duas criptografias, duas camadas, HTTPS e Onion Service. E o que acontece se o HTTPS for explorado? Você terá a proteção da camada da Onion, ou seja, a criptografia da rede Tor, te protegendo ali. E vice-versa. Se houver alguma exploração na camada Onion, o HTTPS te protegerá, ok? Existem distribuições Linux projetadas exclusivamente para trafegar todos os dados desse sistema pela Onion. Ou seja, você pode usar sistemas projetados para usar qualquer coisa dentro dele que trafegará pela rede Tor, como Unix, Tails, por exemplo. Todas as aplicações do sistema trafegam pela rede Tor. Então não é só o Tor Browser. Tor Browser é só a pontinha. Há um mundo, uma infinidade de coisas que você pode usar que trafegam pela rede Tor. Serviços anônimos, chamados serviços ocultos, né, para quem quer usar um nome feio, ou serviços usando a Deep Web. Não vai dar para mostrar eles hoje, tá? Mas dá para mostrar algumas coisas aqui ainda. Mitos. Vamos lá aos principais maiores mitos aqui. Mito com relação ao financiamento e controle do projeto. Ah, Anderson, Tor, Deep Web é isso, aquilo, outro. Vou quebrar um monte de mito aqui agora. Ó. Mito 1. O governo americano financia o Tor, projeto Tor. É um mito porque é o seguinte, hoje o Tor projeto, né, o pessoal por trás do Tor, é financiado em grande parte por doações individuais e empresas privadas. O DuckDuckGo já apoiou o Tor Project, já ajudou a financiar. O Brave, se não me engano, eles financiam ainda. Moved VPN, várias empresas de VPN já ajudaram a financiar o Tor. Algumas ainda ajudam a manter o Tor. E a maior parte das doações vem de indivíduos. Milhares de indivíduos fazem doações. Eu mesmo sou. Recomendo que você use. Se você usa o Tor, recomendo que você faça uma doação. Que caso contrário, quem vai passar a doar é o governo americano. Aí sim, aí pode ser ruim, tá? Mas ainda assim, tem um monte de outras organizações, tem um monte de outras empresas privadas financiando o Tor. Antigamente, ok. Alguns anos atrás, sim. Hoje não. Hoje tem muita gente financiando o Tor. Logo, se acontecer alguma coisa, se descobrirem que o governo americano está manipulando a equipe do projeto, eles serão provavelmente expulsos e, ou no pior dos casos, os usuários vão parar de doar. Não vão mais doar. Então eles não têm incentivo para isso, porque boa parte das doações vem de terceiros que não é governo, que não são governos. Ok? Mito 2. O governo americano controla a maioria dos servidores na rede Tor. Improvável. Você viu lá em cima quantos servidores, quantos milhares de servidores existem? Mais de 6 mil servidores. Controlar todos aqueles servidores traria um gasto mensal astronômico. E mesmo que pudesse, mesmo que o governo americano ou vários governos pudessem controlar a maior parte dos relés, isso seria inútil. E se você entender o que eu disse lá, você vai acabar de entender aqui por que isso seria inútil. Por quê? Todo o tráfego na Darknet é totalmente criptografado de ponta a ponta, como eu mostrei lá. Então, pode colocar lá o maior número de relés possíveis. A comunicação vai passar criptografada e só será descriptografada no site, a não ser que o site seja do governo. Aí sim. E é assim que eles pegam criminosos, por exemplo, né? Eles fingem ser páginas de conteúdo ilegal e acaba pegando os caras. Só assim para ele pegar os caras, né? Mas enquanto eles não fizerem isso, né? Não colocarem uma página lá como isca para pegar os caras, eles serão incapazes. Eles podem controlar eles poderiam. Isso é improvável, mas mesmo que eles conseguissem, eles poderiam controlar cada relé no Tor, que seria inútil. Se você acessar uma página, se você acessar uma comunicação de ponta a ponta com um indivíduo, por exemplo, usando um chat secreto, anônimo, pela rede Tor, esses relés seriam incapazes de identificar você. Se você entendeu a estrutura lá, caiu a ficha para você agora. Por que seriam incapazes de fazer isso? Então, logo, quem acredita nesse mito
é quem não entendeu como a tecnologia funciona, não entendeu como o Tor funciona. Logo, eles vão repetir o que diz na mídia, que propositalmente prega isso. Então, o máximo que eles conseguirão fazer é desanonimizar usuários que acessam as páginas da internet regular pelo Tor browser, porque se você acessa a internet regular, tem lá o relé de saída. E uma vez que sai do relé de saída, a comunicação não é criptografada, é descriptografada. E mesmo assim, eles precisariam de um relé de entrada também. Ele precisaria controlar relé de entrada e relé de saída ao mesmo tempo. E sabe como que isso é possível? Dificilmente. Milhares. Já vou falar aqui quantas conexões tem por segundo, né? Quantos dados trafegam por segundo, só para você ter uma ideia. Deve estar em algum mito aqui, ó. O FBI e outras agências de inteligência. O FBI, bebeu uma água aqui. O FBI e outras agências de inteligência vigia todas as atividades da Darknet. Esse é o mito do indivíduo. Essa é a afirmação do indivíduo. E é mais um mito. É o terceiro mito aqui. Por quê? Ora, se o FBI controlasse realmente toda a Darknet, vigiasse a Darknet, por que então a mídia continua alardeando casos e mais casos de vazamento de dados e outros crimes na Darknet? Ué, se ainda continua ocorrendo crimes na Darknet, como assim o FBI então está deixando isso acontecer? Ele simplesmente está de braços cruzados, deixando tudo isso acontecer? Todos esses crimes aí, vazamento de dados? Que incompetência, hein, FBI? Então significa que todos podemos ir então para a Darknet, já que é um local totalmente vigiado e seguro, garantido pelas autoridades, certo? São perguntas retóricas, obviamente, já que não há qualquer evidência disso, não há qualquer base lógica, racional, que isso aconteça. Eles são incapazes de vigiar a Darknet. É uma tecnologia que está muito acima de governos. Muito acima. Já saiu do controle deles. Mesmo que eles quisessem controlar, eles não conseguiriam. Mais indivíduos entrariam. A única forma, como eu disse lá, né? A única forma de descobrir a identidade real de indivíduos na Darknet é usando a engenharia social. E engenharia social é essa utilizada pelos mesmos criminosos. Então, a mesma ferramenta que criminosos utilizam contra vítimas na Clearnet é utilizada por agências estatais, por agências governamentais, federais, para pegá-los. É a boa e velha engenharia social, ok? Nada além disso. E dá muito certo. Dá muito certo também para o bem. Se dá muito certo para o mal, por que não daria para o bem, né? Pegar os verdadeiros criminosos, ok? Mito 4. Quando o governo americano quiser, ele acaba com tudo isso. Né? É o que fala lá o cara que, enfim, não sabe uma unha sobre o que está falando e replica aquilo. Ora, então por que já não acabou, né? Se eles podem acabar com o estralar de dedo, por que não acabaram? Se dá tanto prejuízo, né? Mercado de armas, drogas, por que eles não acabaram com isso ainda? Já que a Darknet não é um lugar terrível? Não, não vai. Sabe por que não vai? Porque a rede Tor é um protocolo público, ou seja, qualquer um pode criar um servidor e participar. Se eles forem lá e prenderem um monte de servidores que estão visíveis, tem mais milhares que não estão visíveis. Olha aqui, ó. Sabe aquele monte de servidores lá na rede Tor? Então, ó, daqueles lá, 4.699 estão visíveis. Ou seja, se sabe, dá para ir atrás do indivíduo e derrubá-los. Só que, tirando esses 4.000 e pouco, tem 1.636 relés invisíveis, ou seja, não se sabe onde estão para poder derrubá-los. Então, se hoje eles tentarem derrubar todos os relés conhecidos na rede Tor, vamos supor que isso aconteça, ainda terão 1.000 e tantos outros para eles tentarem descobrir. Boa sorte lá, tentando descobrir. E não vão descobrir, porque estão ofuscados pela tecnologia, pelo protocolo Tor. Ok? Então, esse negócio é bugado. Só há um jeito de acabar com a rede Tor.
Sabe como? Desligando a internet. A única forma de acabar com a Darknet, a Deep Web, é desligando a internet. Caso contrário, outros indivíduos vão entrar na rede, vão continuar participando. Derrubou milhares, entra mais 1.000. Derrubou 5.000, entra mais 5.000 com o tempo. Eu mesmo sou um. Vou aqui, vou entrar, fazer questão de ligar meu servidor na ONU e deixar meu servidor rodando. Porque é público, porque é aberto para qualquer um participar. Não é igual a rede do Facebook, não é igual a rede da Google, que só ela restringe, só participa, quer dizer, ela é a dona, né? Não deixa ninguém entrar, né? Enfim. Por isso. Então, esses foram 4 mitos quebrados. Quer mais? Mais mitos quebrados aqui, então. Ó, mito com relação à segurança do Tor. Ah, Anderson, mas tudo isso que você está falando não é real porque o Tor está quebrado. A rede Tor é totalmente insegura, então não adianta nada. Eles vão visualizar tudo que a gente está fazendo lá porque é totalmente seguro, já foi quebrado. Será? Mito 1. O Tor Browser, o Tor Browser ou o protocolo Tor, porque Tor Browser, o navegador, é uma coisa, e o protocolo que dá vida a tudo isso é outra, tá? Então, o indivíduo, né, segundo ele, diz que contém backdoors, ou seja, contém brechas que são exploradas pelo governo americano. Sempre ele, né? É sempre ele. O governo americano é super poderoso e está explorando isso para vigiar os usuários na Deep Web. Né? Olha, mesmo que isso aconteça, essa brecha seria logo descoberta, já que todo projeto possui código aberto. Todo projeto, desde o navegador até o protocolo, é total código aberto. Qualquer indivíduo, ou seja, isso significa que qualquer pesquisador independente pode auditar o que está sendo implementado lá, tanto no navegador quanto no protocolo. E quando isso vier a público, né? Se isso um dia vier a público, sabe o que vai acontecer? Vai ser muito pior para o governo americano, porque a comunicação passaria a ser direta, P2P, tornando ainda mais difícil pegar os criminosos. Eles não se conectariam mais em servidores, em páginas. A comunicação seria direta, como já é hoje, como tem vários serviços na ONU, direto, comunicação direta. Ia ser pior. Ficaria muito mais difícil para eles pegarem os indivíduos. Ok? Então não faz qualquer sentido isso. Ok? Agora, tem um outro mito também, ó. Os federais estão observando todas as páginas da Darknet, ou seja, o indivíduo parte do princípio que todas as páginas da Darknet foram exploradas e invadidas pelos federais e eles estão lá só observando. Só que tem uma coisa, como eu disse, como eu já adiantei, vários serviços são hospedados em servidores ocultos, ou seja, não ficam visíveis. Só através de comunicação direta entre outros meios, então o usuário avisa o outro que tem um endereço, passa para ele e ele se conecta direto. Não fica público o site. Ou usuários comuns que simplesmente utilizam serviços que não usam páginas. Como, por exemplo, um chat. Como, por exemplo, o Briar, que eu já cheguei a mostrar aqui, que é um aplicativo de mensagem direto. Então você se comunica com outra pessoa e a comunicação passa pela rede Tor e vai direto, de ponta a ponta. Não tem página aqui. Então como é que eles vão acessar? Só se o seu dispositivo estiver sido hackeado, né? Se o seu smartphone estiver sido hackeado. Aí é outra história. Tem nada a ver com Tor, tem nada a ver com o projeto Tor, tem nada a ver com a Deep Web. Você que não cuidou da segurança do seu aparelho. É outra história. A maioria das páginas na Darknet são privadas e só é possível acessá-las mediante a autenticação. E até o momento, nenhum governo foi capaz de quebrar a criptografia atual. E mesmo que fosse possível, não usaria, mesmo que eles tivessem encontrado a forma de quebrar a criptografia, eles não usariam tal poder para quebrar páginas na Darknet. Sabe por quê? Porque ia acontecer o seguinte: todo mundo ia descobrir que a criptografia está vulnerável e ia trocar para uma criptografia mais forte. Simples assim. E eles não iam conseguir usar para o propósito que eles querem. Que não é, com certeza, quebrar a criptografia de paginazinhas da Darknet. Te garanto. Armas nucleares para desativar.
Tem coisa muito mais importante. Carteira de Bitcoin do Satoshi Nakamoto contendo milhões de Bitcoins para roubar, para invadir. Então, acredite, se tivessem quebrado a criptografia, já teríamos descobrido. Tá bom? Mito 5. Não, mito 5 não, mito 3, né? Ainda. Tem vários outros, mas aqui eles têm só esses aqui. Os federais detêm outro mito aqui que é: os federais detêm a maioria dos relés de saída. Aquele relé de saída lá que eu expliquei, não vou voltar aqui. E estão analisando todo o tráfego que sai da rede Tor. Então não adianta você ficar usando essa coisinha aí, porque eles estão vendo tudo ali, ó, no relé de saída, eles já estão acessando, já vem tudo, né? E aí eu falo, sim, isso é possível. Mas como você já sabe, não existe relé de saída para domínios Onion, para sites conectados. Para sites em domínios dentro da Dark Web, da Darknet, não tem relé de saída. Logo, eles não vão ver nada, porque a comunicação é criptografada e descriptografada no site, no domínio. Então, se ele for num relé de saída, ele vai ver lá que é um pacote que tem que mandar para o próximo e ele não sabe que é o destino, que é o final. Ok? E, enfim, o máximo que ele pode fazer é tentar espionar. Tentar espionar e contar com a sorte. Contar com a sorte do indivíduo vacilar muito, entregar dados através de engenharia social, e aí sim, eles conseguem. Tá? Se não, vou te falar, ó, não é muito trivial, não, eles analisarem 600 gigabits de dados por segundo. Sim, atualmente, você encontra isso lá nas métricas da rede Tor, atualmente, né, a rede está com 600 gigabits de tráfego. Hoje, né, eu peguei essa semana aqui, mas aqui, ó, até o dia 19/2 de 2023, por segundo. Faz as contas, quanto dá em requisição, quantos dados estão sendo trafegados por segundo, imagina por minuto, imagina por hora, para eles analisarem. Haja computador quântico para analisar isso aqui, hein? Muito computador quântico. Enfim, agora é uma mentira absurda, nem é... Nesse caso aqui, não é nem mito, é mentira absurda mesmo. A Deep Web está infestada de hackers. Ninguém está seguro lá. Você vai para lá e você vai ser hackeado assim que você acessar a Deep Web. Se você acessar a Deep Web, você terá o seu computador invadido. O que acontece? Para desmentir essa coisa, olha, para desmentir isso aqui, basta uma simples pergunta. Todos os dias, dezenas de pessoas são vítimas de cybercriminosos, certo? Correto? Ok, concorda comigo. Agora eu te pergunto, quantas dessas pessoas você acha que estão tranquilamente acessando a Deep Web? Quantos desses indivíduos que sofreram um ataque hacker, que foram vítimas de cybercriminosos, estavam lá, de boa, na Deep Web? Sabe quantas? Sabe quantas? Quantas, pessoal? Isso mesmo, zero. Zero pessoas que foram vítimas de cybercriminosos estavam na Deep Web. Pelo contrário, estavam na internet regular, na internet comum. Aqui mesmo, onde estamos agora nesse momento. Logo, o lugar inseguro de fato não é na Deep Web. Porque não vemos aí matéria, notícia saindo. O usuário foi hackeado e teve a sua conta invadida na Darknet, na Deep Web. Rede social da Deep Web teve vazamento de dados. Não! Tudo isso acontece debaixo dos nossos narizes. Se existe isso, narizes. Na internet comum. E não na Darknet. E não na Deep Web. Porque lá é um lugar onde se faz uma navegação privada, anônima e segura. Lá é onde está. Lá é onde você encontra ambiente seguro de verdade. Lá é onde estão os hackers, ok. Mas eles não praticam crime lá, eu te garanto. Eles saem de lá para praticar crime na Clearnet. Ok? Agora, mito com relação à utilidade e finalidade. Esse é um mito muito comum e é muito emocional, né? É muito emocional para
julgar quem acessa a Deep Web, Darknet, ou para criminalizar essa coisa, né? A mídia tradicional utiliza muito isso, governos, enfim, Big Techs, fomentam isso para tornar um lugar pior possível para as pessoas, para criar repulsa nelas, para que elas não vão até lá. Porque eles sabem que se as pessoas começarem a se comunicar pela Deep Web, não haverá vigilância, não haverá controle, não haverá nada com que eles possam vigiar, controlar, restringir, censurar. Então por isso que eles farão o possível para afastar as pessoas de lá. E começa como? Começa não, né? E a melhor forma de se fazer isso é criminalizar a coisa, né? A melhor forma de você taxar alguém, de fazer com que as pessoas odeiem esse indivíduo, é torná-lo vilão. Como é que se torna vilões? Como é que se transforma um cara em vilão no filme? Tornando ele mal, criminalizando ele, criminalizando os atos dele, nem talvez ele, mas o que ele faz. Então, criminalizar a Darknet é uma forma de expulsar, de afastar as pessoas de lá, né? E aí, ó, eu vou te falar, eu não sou um criminoso e eu uso a Darknet. Eu e quase outros 3 milhões de usuários usam a Redditor todo dia. E aí eu te pergunto, você acredita mesmo que todos estes são criminosos? Eu e mais todos esses indivíduos aqui somos criminosos? Quase 3 milhões. Isso aqui com a data de hoje, tá? Hoje não, né? Tem um delay aqui, mas 19/2 dessa semana, tá? Eu peguei isso aqui lá nas métricas do Tor Browser, do Tor Project. Aí eu te pergunto, 3 milhões de criminosos? Sério? Você acha razoável isso? Chamar essa galera toda? Quase 3 milhões de criminosos, quase 3 milhões de criminosos, o que quase 3 milhões de criminosos fariam na Darknet? Aplicando golpes uns nos outros? Então estão 3 milhões de indivíduos lá tentando passar a perna, aplicando golpe um no outro? É isso que está acontecendo lá dentro? Caramba, que suruba de aplicação de golpe que acontece na Dark Web, na Darknet, Deep Web, que eu não estou sabendo. Ou seja, ou será, ou, na verdade, ou será que eles deixam, né, esses criminosos, ou será que eles deixam para fazer isso com bilhões de usuários na internet regular, e não na Deep Web, e não na Darknet, e não na Redditor? O que será? Qual que é verdade para você? Ok? Espero que tenha quebrado os mitos aqui. Eu tenho que falar de forma enérgica para deixar claro, para que não fique dúvida. Então, o que a gente pode extrair aqui desse aprendizado? O que você pode extrair aqui? Então, como especificamente a Redditor, eu tenho 5 minutos aqui, ainda vou chegar atrasado, mas vamos lá. Então, como especificamente a Redditor pode me ajudar? De várias formas. De várias formas. Forma 1. Enviar e receber mensagens sigilosas, livre dos olhos das Big Techs e governos autoritários. Exemplos, para ficar ainda mais fácil, para ficar ainda mais claro. Um exilado político pode falar com a sua família pela Deep Web, pela Darknet, pela Redditor. Um denunciante pode realizar. Bebe uma água aqui. Um denunciante pode denunciar crimes políticos, religiosos, crimes de guerra, abusos de autoridade, corrupção, tudo isso pela Darknet, sem se preocupar em ser caçado, sem se preocupar em descobrirem que é ele, porque na ClearNet tá cheio de rastreadores. Então ele não vai usar. Na Deep Web ele estará protegido, a identidade dele estará protegida e ele estará seguro. A integridade dele, o denunciante, denunciando contra os verdadeiros criminosos. 3. Ou uma jovem, um jovem ou uma jovem vulnerável pode denunciar o seu explorador, né? Pode denunciar, tem um poder de anunciar seu abusador sem sofrer represália. Ela baixa um aplicativo no seu celular ou no seu computador e faz uma denúncia anônima. Tem páginas na Deep Web
só para isso. Um advogado ter uma conversa sigilosa à distância com o seu cliente. Você, advogado, está se preocupado aí, está se preocupando em ter a sua comunicação interceptada? Não tem coragem de ligar para ele porque sabe que a sua comunicação provavelmente será interceptada, a depender do seu cliente. O que seu cliente, da ameaça do seu cliente, você pode usar a Deep Web para isso, a Darknet. Soluções não vão faltar. Estou preocupado com o meu celular, ele está sendo vigiado. Você espeta um pendrive, um disco externo com um sistema projetado para trafegar na Deep Web, na Darknet, e você estará totalmente protegido. Porque você formatou aquele disco. Tem nada ali naquele disco. E aí você espeta com segurança num computador. E pronto, você tem comunicações privadas, anônimas, sigilosas, extremamente seguras de verdade. E aí terá preservado a sua integridade e do seu cliente. Realizar trocas comerciais ou acordos confidenciais. Privacidade de verdade? Só pela Darknet. Só usando a rede Tor. Resumindo, conversar com quem você quiser. Você que quer conversar com qualquer pessoa que seja. De forma secreta de verdade. Isso é para você. Se comunicar de forma secreta, tendo a certeza de que não está sendo vigiado por Big Techs ou por governos. Compartilhar arquivos de forma privada, anônima e gratuita. Livre dos olhos das Big Techs e governos autoritários. Sim, existem algumas formas de você fazer isso, compartilhar arquivos de forma secreta pela Darknet. Não precisa acessar o Tor browser, nem precisa se quiser. Acessar conteúdos na internet com alto grau de privacidade e segurança. Acessar conteúdos sem ter rastreadores, aquele monte de rastreadores na Clearnet. Ofuscar todo o tráfego do seu sistema, não só do navegador, mas do sistema inteiro, impedindo qualquer vazamento de dados, e quebra de anonimato. Você vai usar um sistema projetado para isso. Lembra do problema que eu falei do dispositivo estar sendo hackeado? Ok, você pode usar um sistema projetado para isso. E aí, ali você estará protegido de fato. Você não precisará se preocupar. Pelo menos com esse problema. Que ali o sistema pode estar infectado. O meu Windows pode estar infectado. Sim, pode. Sim. E você deveria se preocupar. Usar o Tor browser no Windows não é uma boa ideia. E é justamente por isso que tem sistemas projetados para isso. Você pode usá-los e eliminar todos esses vetores de ataque. E navegar de forma anônima e poder se expressar livremente, sem correr o risco de ser punido, ser preso ou sumir. Se é que você me entende. O Tor vai te ajudar com isso. Vai ajudar a proteger você, a sua liberdade individual, suas conversas, ou mesmo, em alguns casos, a sua integridade pessoal, a sua vida. Ok? E como eu posso obter tudo isso na prática? Como não vai dar para falar sobre isso hoje, os alunos estão me chamando aqui, agora eu tenho mão na massa com os alunos, onde eu vou lidar com estratégias. Então, me desculpem, meu tempo é corrido, limitado, mas era para estar entrando com eles agora, 8h30 não vai dar. Então, pessoal, muito obrigado a todos que estiveram comigo aqui ao vivo, e é isso aí, espero que eu tenha ajudado vocês a entender de uma vez por todas o que é Editor, Deep Web, Darknet, Dark Web. E olha, um aviso, pode ser que eu não deixe esse conteúdo no ar, tá? Por conta, você já deve saber, esse conteúdo aqui ainda é considerado um tabu. Então, infelizmente, pode ser que eu retire ele do ar, ok? Pode ser que, enfim, quem assistir depois gravado, pode ser que não encontre esse vídeo aqui, por conta da sensibilidade desse conteúdo aqui. Infelizmente, é considerado um tabu, tá? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo. Bateu o recorde aqui, 150 pessoas ao vivo. Recorde. Muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima live de aquecimento para a jornada de cyberdefesa pessoal que irá acontecer nos dias 8, 9 e 10. E se você não está inscrito ainda, eu peço que você se inscreva. Se inscreva que você vai receber conteúdos exclusivos da jornada, vai receber com antecedência o evento, vai ser avisado com antecedência pelo seu e-mail. E lá terá muito mais conteúdo aqui. Beleza? Então é isso aí. A gente se fala. Até a próxima, pessoal.